O nosso agradecimento a todos os intervenientes neste painel Fátima, um destino, diferentes caminhos, caminhar em peregrinação, rotas e percursos. Um agradecimento ao moderador Alexandre Marto e aos oradores Teresa Ferreira, do Turismo de Portugal, Maria Calado, do Centro Nacional de Cultura e Sérgio Francisco, do município de Orém. Assim terminamos este painel e iniciamos, dado que hoje muito temos falado em caminhar, em peregrinar, é, pois, oportuno uma intervenção sobre a imagem peregrina da Nossa Senhora de Fátima, história e impacto das suas peregrinações. Esta intervenção será preferida por João Caldeira Heitor, doutorado em Turismo pela Universidade de Lisboa, professor universitário. É diretor da licenciatura em Gestão do Turismo no Instituto Superior de Gestão e autor do livro A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, muito nos honra poder contar com esta intervenção e por isso convido o João Caldeira Heitor a iniciar a sua intervenção. Ora, muito bom dia a todos. Agradeço o convite para estar presente neste workshop, que muito me orgulha, na pessoa da doutora Purificação Reis, Presidente da ACISO. Saúdo também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Albuquerque, o Sr. Reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, que ao longo destes últimos anos têm permitido este evento de afirmação mundial em termos do turismo religioso, tão importante não só para Fátima, como para todas as instituições e para todas as estruturas da religião católica e do turismo religioso. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, história e impacto das suas peregrinações. Assistimos, à escala planetária, a uma procura individual em torno da fé e da espiritualidade para locais sagrados. O Evangelho e vários escritos referem que o estudo das imagens de Nossa Senhora de Fátima é tão válido como o estudo, por exemplo, sobre o cristianismo. Aliás, a própria veneração às imagens de Nossa Senhora já são tão ou mais antigas do que o próprio cristianismo. O país é apresentado até no próprio site do Turismo Portugal, sendo constituído por um roteiro de templos, cultos e festas religiosas que podemos percorrer cheios de fé ou de uma espiritualidade de raiz mais universal. Fátima é efetivamente o centro da espiritual de Portugal, assim o diz o reitor do Santuário de Fátima. O Santuário de Fátima detém um ícone mundialmente conhecido, que é a imagem de Nossa Senhora de Fátima. A atividade em torno da imagem de Nossa Senhora de Fátima criou um elo entre as pessoas e as comunidades. E daí assistimos a milhares de pessoas, todos os anos, a confluírem a Fátima, vindos dos mais variados pontos do mundo. A imagem peregrina preconizou um movimento inverso ao das peregrinações tradicionais, levando o nome de Fátima num processo de internacionalização crescente sobre uma nova estética religiosa, promovendo, consolidando e ampliando este destino de turismo religioso. Não nos podemos esquecer que a imagem peregrina foi criada em 1947. E como é que ela surge? Com a peregrinação pontual da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está na Capelinha das Aparições, em algumas dioceses portuguesas e com uma incursão em Espanha, iniciou-se um processo desta mobilidade simbólica em que é a imagem que sai do seu local onde normalmente é venerada, para onde se refere ter acontecido ou ocorrido o milagre, a aparição, e é a imagem que vai ao encontro das pessoas. Foi o facto da imagem original, que está na Capelinha das Aparições, ter iniciado alguns percursos na Diocese de Leiria e na Diocese de Évora, com uma incursão em Espanha,
que veio disputar mais alguns pedidos a nível nacional para que essa imagem se deslocasse a outras localidades do nosso território. Foi isso que levou a que, no momento inicial, se tivesse existido a necessidade de criar uma imagem peregrina. E essa imagem peregrina foi criada em 1947 para ir a um congresso a Maastricht, na Bélgica, de uma Europa que se acabava de levantar da Segunda Guerra Mundial, de uma Europa que se levantava dos escombros, sobre uma imagem que falava sobre a paz, que atravessava localidades e que era simultaneamente um elemento de esperança para as pessoas. Esta imagem teve um grande sucesso e um grande impacto na Europa. No estudo que eu desenvolvi, analisei as primeiras 5 viagens que a imagem peregrina, criada em 1947, efetuou em 4 continentes. A primeira viagem decorreu na Europa, como disse, atravessando a Europa até Maastricht, onde foi recebida por autoridades eclesiásticas, por autoridades locais, por presidentes de Câmara, por governadores, por cônsules, por embaixadores, ainda sem muita organização, e foi efetivamente um sucesso. Na segunda viagem que podem ver na segunda viagem, a imagem já foi visitar alguns territórios portugueses, nomeadamente a Ilha da Madeira, as Ilhas dos Açores, passando na altura para aquelas que eram algumas das colónias portuguesas, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Nesta segunda viagem já começou a existir muito mais organização, as estruturas católicas já estavam muito mais preparadas e já se conseguia perceber a força que a imagem peregrina tinha. Era uma imagem que era acolhida não só por católicos, mas como por protestantes, como por pessoas que professavam outras religiões, mas que prestavam a sua homenagem. Nos relatos que se encontram destas incursões da imagem peregrina, é referida a presença de presidentes da República, de príncipes, de vários ministros, a presença da imagem em várias repartições públicas, para além das habituais visitas aos hospitais e às escolas, a quartéis, numa referência de veneração e de consideração que todas as autoridades prestavam sobre a imagem. A terceira viagem ocorreu entre a África, do Cabo ao Cairo, onde atravessa um conjunto de países onde até a própria religião já nem sequer era católica, era muçulmana, mas nem assim deixou de ser um sucesso. Em todos estes locais, e a partir da terceira viagem termina já em Roma, com um reconhecimento ao mais alto nível das autoridades eclesiásticas italianas. A quarta viagem passa pela Ásia, no Pacífico e Oceania, e a quinta viagem centra-se no Brasil. O que a imagem peregrina efetuou durante estas 5 viagens e conquistou foi o reconhecimento e a consideração por todos aqueles que assistiram à sua passagem. Em inúmeros locais foram erigidos monumentos, foi dado o nome da imagem de Nossa Senhora de Fátima a ruas, a aeródromos, a praças, e foi isso que marcou e que fez com que o nome de Fátima fosse mundialmente conhecido. Foi ela a embaixadora de Fátima pelo mundo. Foi ela, como diz o reitor do Santuário de Fátima, o cartão de visita de Portugal pelo mundo. As primeiras 5 viagens ilustram, como acabei de dizer, a dimensão que as mesmas granjearam, extrapolando em muitos destinos as próprias balizas do catolicismo, deixando nestes territórios as sementes a germinar. Coloquei aqui algumas fotografias de alguns registros que foram feitos durante estas viagens, a partir de entre 1947 e 1953, em que podemos ver vários povos de várias condições culturais e sociais presentes a assistirem à passagem de Nossa Senhora, a prestarem as suas honras, desde a palhota africana, onde nem sequer existia luz elétrica e teve que ser através das caminhonetas que levaram as pessoas até lá com luz a iluminarem os locais onde a imagem peregrina estava, até às catedrais da Europa, até ao Vaticano. A imagem peregrina foi calcorreando todos estes locais, todos estes percursos, marcando as pessoas e marcando os territórios para todo o sempre.
Só a primeira imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima esteve em peregrinação constante durante 53 anos. Entre o dia 13 de maio de 1947, quando saiu da Cova de Iria, até maio de 2000, integrando a exposição Fátima e Luz, onde teve até 2003. Em 2003, a imagem peregrina original foi eternizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde ainda hoje a podemos encontrar e que é visitada por milhares de pessoas que se deslocam ao Santuário de Fátima. Só esta imagem visitou pelo menos uma vez, tendo em conta que ela visitou por várias vezes, 68 países, e temos aqui a lista dos países e de algumas regiões também de Portugal, os Açores e a Madeira, onde esta imagem passou várias vezes, e pelo mapa do mundo conseguimos perceber a grandiosidade e a dimensão da área por onde esta imagem passou. Com os pedidos, a partir de quando é criada a primeira imagem, em 1947, logo a seguir, e esta é uma referência que se encontra e que eu estudei durante a investigação que efetuei, mal ela sai de alguns locais onde ela passou, as pessoas ficam com muita pena e pedem logo para a imagem voltar. Portanto, em muitos locais por onde a imagem passou, mal ela sai, pedem novamente para a imagem voltar e começam a surgir muitos pedidos para que a imagem pudesse voltar. E isso fez com que as autoridades do santuário tivessem tido a necessidade de criar mais imagens. Toda a gente pensa que há uma imagem peregrina, mas não. Neste momento há 12 imagens peregrinas em constante circulação e elas, efetivamente, representam a força do que é a imagem peregrina para o contexto do turismo religioso e para o Santuário de Fátima. Só a título curioso, podemos ver que a imagem número 3 e a imagem número 4 surgem após as comemorações dos 70 anos das aparições, em 1988, portanto, depois de muitas pessoas afluírem ao Santuário de Fátima, as autoridades sentiram a necessidade de criar mais 2 réplicas. A imagem número 5 é criada um ano antes dos 80 anos das aparições, portanto, um ano antes desta data também muito importante para o santuário foi colocada mais uma imagem em circulação. E o mais significativo, 1/4 das imagens que neste momento se encontram em circulação, a número 7, a número 8 e a número 9, foram colocadas em circulação na véspera dos 90 anos das aparições e da inauguração da Igreja da Santíssima Trindade, que é hoje a Basílica da Santíssima Trindade, o que representa efetivamente um peso e a consciência do valor da imagem peregrina junto das pessoas. A atividade religiosa em torno da imagem de Nossa Senhora de Fátima criou um elo entre as pessoas e as comunidades que tem consolidado ao longo dos séculos, e temos aqui esta imagem em que ela está a peregrinar no Luxemburgo, onde são milhares de pessoas nas ruas, e a imagem peregrina acaba por assumir e por transmitir os valores e a cultura que espelha a identidade e a imagem que ela própria representa, que é a imagem que está na Capelinha das Aparições. Na imagem do vosso lado esquerdo, a inauguração de mais uma basílica no Brasil, onde, mais uma vez, ela é reconhecida e venerada. Para aferir, e aqui um pouco só alguns dados estatísticos para terminar, para aferir o impacto da imagem peregrina e como é que nós poderemos aferir se a imagem passa e se isso tem retorno ou não, no sentido das pessoas virem a Fátima. Analisámos os registros dos grupos organizados que se deslocam a Fátima e temos que perceber que este é o único registro que existe e que é passível de ser obtido relativamente às pessoas que visitam o Santuário de Fátima, são as pessoas que vêm em grupos organizados acompanhados por um padre ou por um bispo. Analisámos esses grupos que se inscreveram no serviço de peregrinos e que ali ocorreram entre 2010 e 2015 e cruzámos essa informação com a lista das paróquias, dioceses, localidades e países que as imagens peregrinas percorreram entre 2008 e 2014. E encontramos, vejam, 192 relações diretas, ou seja, depois da imagem peregrina ter passado, imaginem, em Miami, nunca ninguém pensaria que de Miami viriam peregrinos a Fátima, mas vêm com alguma frequência. A imagem peregrina esteve, por exemplo, em Miami
e, passado alguns meses, um ano, há um grupo de pessoas de Miami que se deslocam dos Estados Unidos da América para virem ao Santuário de Fátima. E, obviamente, que estes turistas são turistas muito importantes. Porquê? Porque são turistas que, vindo dos Estados Unidos da América, não chegam num dia, não veem o Santuário de Fátima, não fazem as suas rezas e vão-se embora. Não. São pessoas que pernoitam, que querem ir conhecer Aljustrel, que estão dispostos a ir visitar museus, outras localidades da região, e por isso pernoitam mais tempo, acabando de ser, portanto, um fator importante para o fenómeno do turismo religioso e para a atividade económica. Das 192 relações diretas, e analisando somente 57 de 9 países, relativo a 4 continentes, portanto espalhados por todo o mundo, contabiliza-se a presença de 2.661 pessoas em Fátima. Se 2.661 pessoas em Fátima pernoitarem pelo número de dias que nós temos nos registros, dá uma estada média de 2,6 noites por pessoa, que é um valor superior à média anual que registamos aqui em Fátima. Estes fluxos acabam por se tornar, como disse já, fundamentais para o aumento da taxa de ocupação e da estada média, e é efetivamente nos países onde a imagem peregrina passa mais vezes e está em constante peregrinação em que assistimos a mais grupos presentes. Só, por exemplo, da ilha da Sicília, após a passagem da imagem, deslocaram-se a Fátima 61 grupos de pessoas, e estas pessoas vêm de avião e vêm para pernoitar, o que comprova a força e o poder da imagem peregrina. Numa viagem que acompanhei da imagem peregrina à paróquia de Ladispoli, em Itália, tive a oportunidade de realizar um estudo com 517 pessoas, onde fiz duas perguntas muito simples e que gostaria de partilhar convosco. Após assistir à cerimónia com a imagem peregrina Nossa Senhora de Fátima, sente-se motivado para ir ou regressar a Fátima? Qual é o resultado? 93% dos participantes assinalaram pretender ir ou voltar a Fátima, visto que alguns já tinham referido ter estado em Fátima. E quando eu pergunto se consideram que a imagem peregrina é importante para o turismo religioso de Fátima, 99% destas pessoas afirmam que sim, e nestes dados encontramos pessoas que se afirmam não serem católicas, o que comprova que extrapolam as fronteiras do catolicismo. Para terminar, e porque sei que a nossa Secretária de Estado do Turismo já está online para efetuar a sua apresentação, deixo somente 3 propostas para as autoridades locais e nacionais que penso que vale a pena equacionar. O aumento do número de imagens peregrinas em circulação, o que o Sr. Reitor do Santuário de Fátima já me disse que pessoalmente não é a sua vontade aumentar, até porque o número 3 é simbólico para Fátima, ou então a diversificação dos destinos internacionais, e penso que aí a diversificação dos destinos poderia cativar mais pessoas e aumentar esta amplitude do que é o fenómeno de Fátima, do que é a realidade do que aqui temos no Santuário de Fátima. O incremento da comunicação e articulação com os operadores turísticos, e este workshop é uma desses pontos fortes que é importante não perder e continuar a reforçar, com as autarquias, com as dioceses e com os organismos de Estado, e o reforço da promoção turística com a articulação das incursões das imagens peregrinas. O que é que eu quero dizer com isto? Quando for uma imagem peregrina, por exemplo, Miami, sabermos quais são os operadores turísticos que em Miami estão dispostos a estarem com as pessoas que assistem às cerimónias e a proporem logo a visita a Fátima, apresentando logo um pacote em que integram a visita ao santuário, em que integram a visita ao Aljustrel, a visita a várias outras ofertas culturais, históricas que existem no Concelho de Orém, que existem na nossa região e que serão com toda a certeza, que terão com toda a certeza um papel importante na promoção e na vinda dessas pessoas. Porquê? Porque eu vivi isso em Itália, as pessoas sentiam-se imensamente gratas, porque sentiam que era a imagem, a figura que elas veneravam, que lhes tinha vindo fazer uma viagem. E o que é que as pessoas diziam? Eu tenho que devolver o favor e ir a Fátima. E isso é um preço pelo qual estamos dispostos a pagar, porque a espiritualidade e o sentimento da devoção é efetivamente marcante. Agradeço a todos a oportunidade e desejo a todos os seguintes participantes continuação de um bom trabalho.